Quero convidar a irmã Viviane Moraes. A irmã Viviane é casada com o pastor João Sérgio, mãe de 2 jovens, escritora, escreveu um livro ali, terminei de ler o seu livro semana passada, uma bênção, como educar filhos vitoriosos, né? Por aí. Mas a Viviane hoje é um presente para a nossa igreja. Eu queria que ela viesse domingo que vem, só que quando a gente ligou, ela já tinha compromisso, porque domingo que vem é o Dia Internacional das Mulheres, né? Então ela podia vir hoje. Então hoje é um presente para as mulheres, que também serve para nós homens ouvirmos a irmã Viviane Moraes, que tem uma grande experiência, mais de 25 anos, né, irmã, trabalhando com o Ministério Infantil, cuidando, educando crianças, com a Aliança Pró Evangelização das Crianças, que é a APEC, que da onde veio, da onde a gente encontrou a Salma, né? E a Salma tem abençoado aqui. Essa igreja você já conhece, seja bem-vinda, tá bom? Ela é prima da irmã Gisele, prima da Raquel, prima da Milvia, prima da Késia, né? Que são aqui da nossa igreja, membros fundadores da nossa igreja. Vamos orar pela irmã. Obrigado, Senhor, pela Viviane, Pai, pela Viviane estar aqui conosco hoje. Obrigado que o Senhor aprove, ó Deus. Eu sei que hoje o Senhor usará ela para edificar a vida de cada um de nós aqui. Usa com o teu poder e prepara os nossos ouvidos para entendermos o teu recado nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Em dias tão difíceis que a gente tem visto nossos irmãos, o povo da cruz, sofrendo, a paz de Deus é a melhor coisa que pode existir, o melhor sentimento do mundo. A minha oração por eles tem sido essa, que eles sintam a paz que o mundo não consegue entender. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 40. Eu deixei aí, você viu? A pergunta é: qual é o propósito da vida? Para que a gente vive? Essas canções de hoje tão lindas, cada música que a gente canta dá vontade da gente chorar aos pés do Senhor. Que bom que essas músicas nos fortalecem. Que bom poder ouvi-las e lembrar quem é o nosso Deus. Que bom que é a vida de oração, porque é isso que a vida de oração faz. Ela faz nós lembrarmos quem é o nosso Deus, o tamanho do nosso Deus. Que bom ler a Bíblia, porque a Bíblia mostra quem é o nosso Deus. Mas a gente está muitas vezes nesse mundo tão difícil, afundando e clamando ao Senhor que nos tire do meio das águas. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é qual foi o segredo que Deus me deu para conseguir submergir. Porque eu também sou gente, pecadora, fraca, cheia de dificuldades, mas eu quero ficar firme no Senhor. Quero ser fiel até a morte e receber a coroa de vida. E cada um de nós, Deus tem falado de uma forma diferente, para a gente não desistir. Aguenta firme, já está chegando o dia, só mais um pouquinho, está pertinho. E eu quero contar para vocês o meu segredo. E a minha primeira pergunta foi essa: qual é o propósito da vida? Essa fotografia, essas fotos, são 5 gerações da minha família. Minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, eu e depois as minhas filhas. Que maravilha, que privilégio eu recebi de Deus, ter uma família que conheceu a Deus tão cedo. E foram passando de mãe para filha o temor do Senhor. A geração dos homens também, mas hoje eu quero tratar mais da geração das mulheres da minha família. Mas eu comecei a fazer essa pergunta, qual o propósito da vida, quando eu perdi a minha mãe. Quando a minha bisavó morreu, eu me lembro, eu era muito pequena, talvez tinha uns 6 ou 7 anos, e foi a primeira pessoa que eu perdi. Eu nunca tinha visto ninguém morrendo perto de mim. A pessoa que eu perdi, quando ela morreu, eu sinto de mim, mas eu não conseguia entender porque eu era muito pequena. E depois da morte da minha bisavó, veio a morte da minha mãe. A minha mãe morreu, eu já tinha 21 anos,
Mas eu vivi assim. Eu sou filha de... Escolhi Deus desde o começo dos tempos da minha vida. É esse caminho que eu quero. Eu quero servir a Deus. Mas eu não sentia necessidade de céu, porque eu era tão feliz aqui. Eu tive uma infância maravilhosa. Que bom poder dizer isso. Hoje a gente vê tantas crianças sofrendo. Uma infância tão triste. Elas não têm esse privilégio. E, embora meus pais, sendo pastores, naquele tempo antigo, pastor era um pastor um pouco diferente, né? Vivia uma vida mais simples. Aliás, todos nós éramos diferentes, vivíamos uma vida mais simples. E finais de semana a gente às vezes ia a algumas fazendas que meu pai ia levar a palavra, e a gente tomava banho nos rios, no córrego, né? Que nem a gente fala aqui em Goiás. E aí, meninada, tira a roupa, fica só de calcinha que vai todo mundo tomar banho no córrego. E a gente ia e era uma vida tão feliz. E quando eu já tinha 21 anos, eu estava casada, tinha minha primeira filha, ela tinha 8 meses, a Mariana, nessa época. E foi quando a minha mãe sofreu um acidente de carro e morreu nesse acidente. Ela só tinha 45 anos, hoje eu sou mais velha do que ela, quando ela faleceu. Mas quando ela morreu, Deus me acordou. Deus me acordou para saber onde é a minha vida. Eu estava fazendo a minha vida aqui mesmo. Eu estava plantando os meus sonhos aqui mesmo na terra. Então, meu sonho era casar, ter filhos, ter uma profissão, viver uma boa vida financeira. O sonho que nós sonhamos para os nossos filhos e sonhamos para nós também. E quando eu perdi a minha mãe, Deus me acordou. Aqui não é sua casa. O que você está fazendo da sua vida? Só que esse choque veio de uma forma tão frustrante que a minha pergunta foi: qual é o propósito da vida? A vida é meio ridícula. A gente luta, a gente cresce, aí a gente quer ver a família feliz, a gente trabalha, estuda, porque a gente quer ver a família reunida, feliz, comemorar o Natal, comemorar o Dia das Mães, fazer comemorações de aniversários, Dia dos Pais, todos juntos. E quando de repente alguém é tirado de nós, a nossa pergunta é: qual é o propósito da vida? Para que eu existo? A vida é ridícula se a gente for pensar por esse lado. E você imagina, ela tinha 45 anos, teve chance de ter seus filhos e conhecer pelo menos uma neta. E tem pessoas que morrem ainda na infância. Um pai, uma mãe que perde um filho jovem. Qual é a sensação que esses pais têm? Eu perdi um bebê, eu estava grávida de 6 meses, já foi tão doído. Imagina se eu já perdesse uma filha que já viveu algum tempo comigo, alguns dias, alguns meses. A vida é ridícula se a gente for pensar assim. Então volta a pergunta: qual é o propósito da vida? O que a gente sonha para os nossos filhos? Pode passar. Aqui você pode ir clicando que vai aparecendo as palavras. Nós sonhamos que os nossos filhos tenham dinheiro, prestígio, sucesso, reconhecimento, vivam um romance maravilhoso, façam muitas viagens, tenham amigos e conheçam a fama. Nós queremos que os nossos filhos tenham tudo de melhor. Nós desejamos isso para nós, desejamos isso para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos. Queremos tudo de bom para as pessoas que nós amamos. Mas o que Deus sonha para nós? Que às vezes Deus tira a vida de alguém que a gente ama. Às vezes Deus tira os sonhos que nós tínhamos. Nós não conseguimos o emprego sonhado. Nós não conseguimos o casamento que queríamos. Nós não conseguimos o filho que tanto sonhamos com ele. Nós não realizamos todos esses sonhos. Vivemos num mundo difícil de ter amigos verdadeiros. Não podemos ter tanto prestígio, sucesso como nós gostaríamos. Deus nos priva de ter essas coisas porque Ele quer falar para nós qual é o sonho dele para mim. Com que Deus sonha para a sua vida? Qual é o propósito da vida? Foi em Isaías 40 que Deus falou ao meu coração. E é Isaías 40 que eu quero compartilhar com vocês. Eu sei, algumas pessoas andam criticando que a gente não usa mais a Bíblia porque só usa o Data Show. Mas está na Bíblia, pode conferir. Isaías 40 começa dizendo assim:
uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Aqui Deus começou a chamar a minha atenção nesse versículo. Na verdade, o versículo 1 diz: consolai, consolai o meu povo. E naquele momento de tanta dor, quando eu tinha perdido a minha mãe, eu estava perguntando: para que serve a vida? A primeira palavra que me chamou a atenção em Isaías 40 foi: consolai, consolai o meu povo. Deus, o Senhor tem um consolo para mim aqui em Isaías 40, então eu quero ouvir o consolo do Senhor. E no versículo 3 ele fala qual é o propósito da vida: é ir no deserto preparar o caminho do Senhor. Eu acredito que eu sou uma das vozes que prepara o caminho para a volta de Jesus. E acredito que é isso que Ele está falando com cada um que é sua igreja. Sabe qual é o seu propósito de vida? Preparar o caminho para a volta do Senhor. O meu propósito não é fazer sucesso, ter dinheiro. Meu propósito não é ter um lindo romance, um casamento, uma vida de muitos diplomas, de muito dinheiro, de muitas viagens. Isso não é o meu propósito. São pequenos presentes que Deus nos dá durante a vida, que às vezes a gente recebe, às vezes não. De qualquer forma, não é esse o meu propósito de vida. O meu propósito, o seu propósito, como igreja de Jesus, é preparar o caminho para a volta dele. João Batista, ele falou isso dele mesmo. Quando perguntaram: quem é você, afinal de contas? E João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho para a vinda do Messias, para a vinda do Senhor. E ele fez isso. Que vida mais sem graça do João Batista. Não tinha comida do jeito que a gente tem, comia gafanhoto com mel. Ah, tenha paciência, quem que ia aguentar isso? Não vestia roupa da moda, ficava vestindo roupa com couro de camelo. Ah, não é possível viver uma vida tão simples assim. Nunca se casou. Vivia no deserto, longe da sua família. Possivelmente não tinha casa, parecia um doido. Quem era João Batista? Ele disse: eu tenho um propósito de vida. Meu propósito não é nada disso. O meu propósito é preparar o caminho para a vinda do Messias. Que homem que soube ver com os olhos de Deus. A minha oração ultimamente tem sido essa: Deus, me deixa ver com seus olhos. Porque a gente vai perdendo a visão. É tanta coisa, tanta necessidade diária. É filho que precisa. É um amigo que chora. É a nossa casa que está com a despensa ficando vazia. Os armários já não tem mais mantimento. São tantas aflições e a gente perde a visão. E eu tenho que falar: Deus, me ajuda a ver com seus olhos. Quando a gente escuta a notícia desses irmãos que estão morrendo porque servem a Jesus, parece uma coisa tão longe de nós, tão longe, é até difícil orar por eles. E a minha oração tem sido: Senhor, me ajuda a sentir o que eles estão sentindo, sentir a dor que eles estão sentindo, para orar da forma como eles precisam receber essa oração. Dá-me a visão certa. Isaías continua, pode passar. Todos os vales serão levantados, os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Pode ir. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. Não parece que as coisas vão dar certo. Parece que o mundo vai de mal a pior, inclusive a Bíblia disse isso. Eu não vou discutir Apocalipse aqui, porque eu nem sou uma mestre no assunto, mas eu fico pensando: será que nós já entramos na grande tribulação? Está muito difícil a vida. Nós temos momentos de alegria, de consolo, de prazeres que Deus nos dá, são os morangos que a vida nos oferece. Mas nós vivemos dias tão difíceis. Quando nós pensamos nas crianças, quando a gente tem conhecimento das estatísticas que se fala hoje sobre as crianças, a cada 3 minutos há uma criança no nosso país sendo agredida sexualmente. Isso é muito.
Tem uma prima que trabalha no materno infantil e ela falou para mim, já tem uns 2 anos que ela falou isso, que eles estavam recebendo materno infantil em Goiânia, recebendo por dia 10 crianças vítimas de abuso sexual aqui em Goiânia. Isso é demais, gente. Agora, para levar para o materno infantil, é porque a criança foi abusada a ponto de feri-la. É demais. Qual é o propósito da vida? O que nós estamos fazendo com os dias que Deus está nos presenteando aqui? Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser a voz que prepara o caminho para a volta de Jesus, mas o que eu posso fazer? O que eu estou fazendo? Vamos continuar. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que eu vou clamar? Essa é a nossa pergunta. Tá bom, Senhor, eu estou vendo que está na hora de preparar o caminho para a volta de Jesus, mas o que eu vou fazer? O que eu vou clamar? Qual é a minha parte? Qual é o propósito da minha existência? Que toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. Isso daqui consolou tremendamente o meu coração quando a minha mãe morreu, quando pessoas queridas perto de mim morrem, quando as coisas não dão certo. O que Isaías está nos lembrando, que o Senhor está nos lembrando através de Isaías é: a vida é passageira. A gente nasce de manhã, murcha de tarde, à noite já secou. Ninguém veio aqui para viver para sempre. É chocante a morte de alguém. A morte enlouquece a nossa cabeça. Quando você perde alguém tão perto de você, a gente só não desespera porque a gente olha para Deus, porque ela é desesperadora. A pessoa está do seu lado, você vive a vida do lado dela e de repente acabou. Foi isso? Era só isso? Não tem mais nada. Quando pessoas como essa família que morreu na sexta-feira morrem assim, eu não sei, eu sou tão pequena diante de Deus, mas eu tenho para mim que Deus está acordando a igreja dele. Acorda, gente. Vocês estão achando que vocês vão viver aqui para sempre? Por que você está tão preocupado em ter casa própria, ter carro bom, em ter diplomas, em investir na vida dos seus filhos para eles serem alguma coisa aqui, se o aqui vai acabar a qualquer minuto? Ninguém sabe que hora vai morrer. Há uns 10, talvez, ou menos anos atrás, na minha igreja, tinha um jovem extremamente querido, desses jovens que conversa desde a criancinha até o senhor e a senhora mais velhos da igreja. Ele era a promessa da igreja, todo mundo dizia, ele vai virar um pastor, ele tem potencial. E ele, fazendo curso de arquitetura aqui em Goiânia, caiu de cima da construção, ficou hospitalizado alguns dias e em pouco tempo morreu. É como se Deus falasse assim: acorda, igreja, vocês estão achando que vão viver aqui para sempre? Onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. O tesouro que você tem é qual? É aí que está o seu coração. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você quer fazer alguma coisa para sempre? Invista na palavra de Deus. Isso dura para sempre. Invista na palavra de Deus. Todo ser humano quer ser eterno. A gente quer deixar algo para os outros. Mesmo depois que a gente morra, a gente gostaria de ficar conhecido. Tem gente que chega ao absurdo de matar alguém famoso, como nós vemos. Acho que foi assim que mataram John Lennon, porque ele queria ser famoso, aquele assassino. Alguém quer ser famoso, então ele nunca vai ser famoso, então ele mata alguém famoso que ele nunca mais será esquecido. Porque faz parte do ser humano o querer ser eterno. Mas a Bíblia diz que a única forma de sermos eternos é investindo na palavra de Deus, porque só ela é eterna. A gente quase morre para os filhos da gente aprender geografia, matemática, inglês. Quanto mais línguas eles souberem, melhor. E a gente investe pesado e paga caro por escolas.
e passa o dia como mãe turista no meio da estrada, ou pai turista, levando menino, trazendo menino, porque investimos na vida dos nossos filhos, que vai passar. E esquecemos. Levar na igreja não dá tempo, porque ele tem algo mais importante para fazer. Porque a palavra de Deus, ela só é eterna. Só isso. Mas ele tem que aprender outras línguas, porque ele tem que ganhar mais dinheiro, porque ele tem que ser um grande empresário, porque ela tem que ser uma grande médica, porque precisamos investir. Isso é mais importante. Afinal, vai morrer logo, vai acabar, isso aí não vai valer mais nada. Claro que eu estou sendo sarcástica na maneira de dizer. Mas olha se não é isso que a gente faz. Olha se não é isso que eu faço como mãe, você faz como mãe, como pai. Ou investindo em você mesmo. A gente inverte, a gente caiu direitinho no jogo do mundo. No humanismo. Nós fazemos exatamente o que o mundo nos convida a fazer, enganando o nosso próprio coração. Ou deixando o nosso próprio coração nos enganar. Nós investimos nas coisas erradas. Quantos de nós têm coragem de falar: Senhor, vou preparar meu filho para ser um missionário? Ficou louca? Eu não. Meu filho vai morrer. Pois é, mas ele vai investir na vida eterna, na eternidade. Eu tenho lido alguns livros do John Piper sobre homens do passado. Acabei de ler sobre a história de Adoniram Judson. Eu fico com vergonha de Deus, do que eu deixo de fazer. Eu fico clamando ao Senhor: chama as minhas filhas. Um dia dessa, a mais velha comentou lá em casa sobre ir para a Índia. Vocês souberam que uma missionária brasileira foi morta recentemente na Índia, espancada por servir a Deus. Isso não tem nem um mês. E a minha filha falou assim: eu estou achando que Deus está fechando as portas para mim no Brasil, porque Ele me quer como missionária. Eu procuro não falar nada para não influenciar, mas por trás eu fico orando, com o coração dividido, eu confesso. Eu queria que a minha filha morasse no quintal da minha casa, como eu moro em condomínio, tá bom, no apartamento ao lado. Pudesse se casar, me dar netos, viver uma vida comum, igual todo mundo vive. Seria tão maravilhoso. Mas isso não leva para a eternidade. São boas memórias, boas recordações. Se esse é o propósito de vida de Deus para você, que bom. Porque cada um de nós, Deus tem uma história escrita. Quando eu lembro de Hudson Taylor, aquele missionário na China, tantos anos atrás, desde antes dele nascer, seus pais tinham um mapa da China na parede, oravam pela China e falavam: Deus, se o Senhor quiser nos dar um filho, varão, para ser missionário na China, nós vamos investir nisso. Quando Hudson nasceu, ele nasceu tão doente, que os seus pais nunca falaram no assunto. Aos 14 anos, Hudson Taylor entregou a vida dele para Jesus, e sem nunca seus pais terem falado nada, só por orar pela China, que estava o mapa na parede, Hudson Taylor estava amando os chineses. E ele então foi estudar tudo o que ele podia sobre a China. Aqueles anos, 1800, ele ia nos recursos que ele tinha. Começou a dormir no chão para acostumar a dormir no chão. Começou a comer arroz para acostumar com a comida dos chineses. Começou a viver como um chinês para saber se ele conseguia viver como um chinês. E Deus usou a vida daquele homem tremendamente. Homens e mulheres que entregaram suas vidas. Alguns morreram tão cedo. Alguns nós nem sabemos que passaram pela face da terra. Mas Deus o sabe. A eternidade sabe. E nós saberemos na eternidade. Onde eu estou investindo a vida minha e dos meus filhos. Tá bom, Deus não te chamou para ir, mas então que tal ser um sócio de quem vai? Missões se faz em sociedade. Eu não vim falar sobre missões, mas ela queima no meu coração, não tem jeito. Quando vejo, já falei. Nós somos sócios em 3. O intercessor, aquele que contribui com dinheiro e aquele que vai. Eu admiro muito o pai de uma das missionárias da APEC, a missão que eu trabalho, a Sati. Ela é filha de coreano com japonês.
Quando o pai dela veio para o Brasil, eles vieram fugindo da guerra. O pai dela era um coreano. E o pastor dele, ele ainda era solteiro, o pastor falou: muitos estão fugindo para o Brasil. E eu quero acompanhar a minha igreja. Mas como vou me sustentar no Brasil? E o pai dessa missionária, o Mita, que a gente até brinca, Vomita, é o Vomita, que ele era um vovô. Ele acompanhou esse pastor e ele disse: pastor, vamos juntos para o Brasil. Você prega o evangelho e eu trabalho para nós dois. E assim eles vieram para o Brasil. E durante muitos anos ele sustentou aquele pastor no Brasil. Depois ele formou sua própria família e hoje ele já está na glória, mas ele teve filha que se tornou missionária, sua própria filha. O que nós estamos fazendo para investir em missões? Você é sócio de alguém? Você é sócio de algum missionário? Você está orando constantemente pelos pedidos de oração de algum missionário? Nós temos missionários brasileiros em tantas partes do mundo e ainda falta tantos brasileiros irem para todo o mundo. E os missionários que a sua igreja contribui, você também está junto nessa sociedade? Isso é fazer missões. O texto continua: você que traz boas novas a Sião, suba no monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. Sabe o que as pessoas querem ver em nós? Deus. Nós somos missionários, investindo em missionários que vão, mas nós somos missionários aqui onde estamos. Às vezes nós nos preocupamos com os que estão lá, mas esquecemos dos nossos vizinhos. Na APEC nós temos um estilo de trabalho excelente para alcançar nossos vizinhos. Nós chamamos de clube bíblico, com crianças. Primeiro nós começamos com um clube de 5 dias. São 5 dias consecutivos que nós convidamos as crianças do nosso prédio, da nossa vizinhança, para vir à nossa casa 1 hora por dia. Às vezes a gente pega no final 6 horas da tarde, que elas estão chegando da escola. Elas vêm na nossa casa, nós contamos uma história bíblica, contamos um capítulo de uma história missionária, que elas ficam super curiosas para voltar no outro dia e continuar ouvindo. Cantamos músicas, ensinamos um versículo, ela vai embora e ela volta no outro dia, 5 dias. Depois nós convidamos, elas mesmas falam: tia, por favor, continua. No meu prédio, a minha filha caçula fez com a minha filha mais velha, e as crianças encontram com ela. A minha igreja não é em célula, é grupo familiar, mas as crianças aprenderam a tal da célula, então elas encontram com minhas filhas e dizem: tia, que dia tem a célula? Eles têm sede de ouvir sobre Deus. Eles querem saber quem é Deus, ainda querem, porque isso está acabando, porque o coração das crianças está se endurecendo cada dia mais cedo. E a gente precisa aproveitar. Chama as crianças, ensina sobre Deus. Nós sabemos de clubes de 5 dias que as próprias mães, esses dias uma amiga nossa falou assim: você acredita que nós íamos fazer um pouco mais tarde porque era feriado? A mãe falou: não, eu sou enfermeira no hospital, eu não posso perder o final da história missionária. Por favor, comece no mesmo horário, não muda o horário não. Porque a mãe queria ouvir. Nós temos que levantar e clamar, porque as pessoas estão procurando onde está Deus, e as pessoas estão cansadas de ouvir sem ver a nossa vida, sem ver o Deus que nós servimos. Porque nós falamos que temos Deus, falamos, vai na minha igreja, Deus é bom, mas nós somos muitas vezes vizinhas que fazemos fofoca, que demonstramos raiva, que falamos mal uns dos outros, que fazemos maldade. Nós não estamos prontos para levar o prejuízo por amor a alguém. Eu admiro muito meu pai. Meu pai é um pastor bem estilo a moda antiga. Mas o meu pai, ele me deu um exemplo tão grande. Eu ainda era uma adolescente, eu me lembro disso. Um dia bateram no carro dele em Anápolis. Nós morávamos em Anápolis. E alguém falou: pastor, o senhor tem direito, leva na justiça. Sabe o que o meu pai disse? Eu sou um pastor. Se eu brigar com ele na justiça, e esse homem entrar um dia na minha igreja e me ver pregando sobre o amor de Deus, o que esse homem vai pensar sobre Deus?
Aquele homem brigou comigo na justiça, não quer saber de Deus. Aí alguém falou, mas pastor, e se ele nunca entrar? Eu entrego nas mãos de Deus. Eu estou disposto a levar o prejuízo para que o nome de Deus possa reinar. As pessoas estão cansadas de só ouvir, elas querem ver. Elas estão vendo Deus na sua vida. Será que elas estão vendo Deus na minha vida? Será que minhas filhas dentro de casa estão vendo Deus na minha vida? Eu sempre contei nas minhas aulas o tanto que eu acho admirável e agradeço meu pai e minha mãe, porque eles não falavam palavrão, porque é tão difícil tirar o vício de xingar. Então, muitos de nós crescemos em uma casa onde se fala muito palavrão. Aí aquilo se torna normal na vida da pessoa. Quando a gente recebe Jesus como Salvador e Deus chama a nossa atenção para isso, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Ai, que difícil tirar o palavrão da boca. E eu tive a felicidade de crescer num lar onde não se falava palavrão. Então, para mim, é muito fácil não falar palavrão. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. E um dia desses, uma das minhas filhas falou assim, sabe, eu nunca vi minha mãe falar um palavrão. Eu louvei a Deus por isso. Elas até disseram, o máximo que eu já vi minha mãe falar foi porcaria. Mas que porcaria! Que bom, isso não vem de mim, é presente de Deus. Nós precisamos mostrar quem nós somos. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte Ele governa. A sua recompensa com Ele está, o seu galardão o acompanha. Além de, como diz o apóstolo Paulo, a gente não fazer mais do que obrigação, ainda vamos ganhar presente pelo que fizermos. E Ele governa, Deus não perdeu o controle da história. Às vezes nós pensamos, o mundo ficou louco. Vocês viram no Facebook, agora saiu dizendo que vai ter 10% de vagas em concursos para os viciados em drogas. Brincadeira um negócio desse, que mundo é esse, que Brasil é esse? Mas Deus não perdeu o controle, Ele ainda reina, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da sua vida, Ele reina, Ele é o Senhor, é para Ele que nós estamos vivendo, nosso reino não é daqui. Como o pastor, ele cuida do seu rebanho, não é linda essa ovelhinha? Ó, ela ainda pisca para te conquistar. Com o braço junto aos cordeiros, carrega no colo, conduz as ovelhas que amamentam suas crias. Olha aqui, para quem dá aula para crianças, ainda tem um bônus na palavra de Deus. Você que alimenta os cordeirinhos de Deus, Ele conduz você de uma forma especial. Você que ensina as crianças, você que ensina o povo de Deus. Esse versículo ajuda a gente a lembrar o tamanho do nosso Deus, porque quando a gente olha os problemas, a gente vai ficando tão desesperado. Mas esses versículos de Isaías falam, o nosso Deus é tão grande, que Ele pega as águas do mundo inteiro e põe assim, ó, na palma da mão dele. Esse é o nosso Deus. Não vamos perder de vista o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus, o governo do nosso Deus. As nações são como uma gota de um balde, pode passar. Quem definiu os limites, esse versículo também vai falando do tamanho de Deus, Ele é grande demais. Alguém aconselhou Deus? Foi preciso de alguém falar para Deus, ó, faz assim, é assim que você deve fazer? Não precisou, Ele é Deus. E não perdeu o controle da história. É para Ele que nós vivemos. O propósito da minha vida é qual mesmo? É preparar o caminho para muitos, muitos terem Jesus e irem morar no céu. Houve um tempo na minha vida que eu falei, Deus, agora eu entendi a salvação. Eu estou tão bem com o Senhor. Eu estou pronta, pode me levar para a glória. Sabe o que Deus me falou? Você não tem vergonha, não? Você vai e vai deixar a sua família aí sem conhecer a Deus? Foi uma época que tanto a minha irmã mais velha como a minha irmã caçula, apesar de termos sido criados pelo mesmo pai e a mesma mãe, estavam fora dos caminhos do Senhor. Estavam fazendo coisas que não agradam a Deus. E eu estava tranquila falando, tá bom, estou pronta para morrer. E Deus estava dizendo, e você vai ficar feliz aqui.
lembrando que deixou suas irmãs, seus irmãos, irem para o caminho que conduz à morte. Foi quando eu tomei vergonha na cara, comecei a pagar um preço de oração pelas minhas irmãs. Porque elas conheciam a Bíblia melhor do que eu. Elas são, eu confesso, e isso não é brincadeira não, elas são mais inteligentes do que eu. Não diz que Deus escolhe o mais fraco para mostrar que é Ele que é forte? Eis-me aqui. A que não decorava versículo, a que nunca ganhava prêmio na igreja, os outros até criticavam, filha de pastor e não sabe versículo de cor. Graças a Deus que a minha mãe um dia deu uma resposta para uma delas, falou assim, quem fez seminário foi o pai dela. Não foi ela. Ai, mãe, obrigada. Eu ainda não tinha tido a minha experiência, mas eu era mesmo a mais burrinha lá da minha casa. Elas conheciam a Bíblia. O que adiantava eu chegar para elas e ensinar? Olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Minhas irmãs tinham mais de 30 anos. Como que eu ia falar isso para elas? Então Deus me ensinou, não é pelo falar, é a vida de oração. E eu comecei a orar por elas. Eu tenho uma dificuldade enorme com jejum e vigília. Eu confesso para vocês mais um dos meus pecados. Mas eu entendi que o meu amor por elas era maior do que a minha fome de comida ou minha necessidade de dormir. Então eu comecei a orar por elas. E Deus fez algo extraordinário na vida das minhas irmãs. Tem uma delas que ainda tem que completar, tem que pagar mais um preço aí. Mas já está no caminho do Senhor. Pode continuar. Passar isso. Pode passar também. Esses versículos estão falando o tamanho do nosso Deus. Pode ir. Também pode ir. Isso. Pode ir também. Que eu já estou querendo terminar. Aí, vamos parar aí. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Pode passar. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Assim é a vida daquele que tem o propósito de vida de acordo com o que Deus quer. Sabe qual é o propósito da minha vida? Não é o que eu quero, é o que Deus quer para mim. Até o dia da gente ser tão quebrado por Deus, que a gente prostra no chão e diz, tá bom, Senhor, eu desisto dos meus propósitos, dos meus sonhos, dos meus planos, e eu quero ouvir quais são os seus para mim. Durante muitos anos na minha vida eu dizia que eu queria ser médica, mas não é porque eu queria cuidar de gente não, é porque eu achava quando eu era criança que médico tinha muito dinheiro, e eu queria ser médica, e todo mundo falava, que gracinha, ela quer ser médica, Deus sabe, né? Eu queria era ter muito dinheiro. Eu queria ter coisas que eu dar para os meus filhos, coisas que eu nunca tinha tido. Mas como eu estava enganada. Glória a Deus, porque Ele não fez a minha vontade, porque Ele está fazendo a vontade dEle. Deus é fiel. E quando as nossas forças estão acabando, é Ele que renova as nossas forças. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da vida do seu filho, da sua filha? Você está treinando o seu filho para fazer o quê? Para ser quem? Você tem lido, existem livros de biografias de missionários lindíssimas, que enriquecem o nosso coração, que nos mostram pessoas que tiveram propósito de vida conforme Deus tinha o propósito de vida para elas. Você leu esses livros, você lê esses livros para seus filhos, para suas crianças. Você lê a palavra de Deus, você está investindo no caminho certo. O que você quer para o seu filho? Que ele seja um doutor, uma doutora? Mas ele pode ser um doutor e uma doutora totalmente sem propósito de vida. Não estou dizendo que todos os que são doutores e doutoras estão fora do propósito de Deus. Porque quando nós vemos, como ontem mesmo esteve aqui em Goiânia o doutor Guilherme Shelby, que é procurador da República, um homem de Deus, que está lá dentro, remando contra a maré, não sozinho, porque tem um grupo de crentes ali dentro do governo do Brasil,
nós agradecemos a Deus e oramos por homens e mulheres como ele, como a pastora Damares, que também está na mesma luta ali dentro, fazendo de tudo para que leis sujas não sejam colocadas no Brasil. Nós louvamos por isso, mas o importante é qual é o propósito de Deus na minha vida e na vida do meu filho. Quero terminar com uma frase do John Piper: a vida é curta, a vida é curta. A eternidade é longa demais para lamentarmos o tempo desperdiçado. Isso aqui vai passar no sopro, como flor que nasce de manhã e à noite já morreu. A vida é curta, mas a eternidade é longa demais para a gente ficar lá assim: por que eu não fiz? Por que eu não falei para minha vizinha? Por que eu não falei para aquele colega? Eu gostava tanto daquele colega. Por que eu não falei de Jesus para ele? Por que eu não fui mais na igreja para orar? Agora eu entendo o poder da oração. Tarde demais. É muito tempo para lamentar. Então vamos acordar agora. É maravilhoso Deus nos acordar agora. Obrigado, Deus, pela oportunidade de fazer algo enquanto é dia. O tempo está acabando. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por sua palavra, por mostrar para nós qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, tantas vezes a gente erra o caminho. Como crianças, nós quebramos o brinquedo e falamos: Pai, conserta para mim. Senhor, ajuda-nos a fazer a tua vontade. Ajuda-nos a ser mães, mulheres, pessoas cheias de Deus. Que tudo que nós fizermos, onde pisar os nossos pés, seja propósito do Senhor. Nos ajuda a falar palavras que edificam, palavras que motivam. Tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, somos limitados. Oh, meu Deus, como nós somos pobres, cegos, nus. Senhor, aquece a nossa alma, abre os nossos olhos e deixa nós enxergarmos com os seus olhos. Põe o seu amor no nosso coração, para nós amarmos o amor incondicional. Dá-nos a visão, discernimento espiritual. Tem misericórdia de nós, ajuda nós a aproveitarmos cada minuto da vida que o Senhor deixa nós vivermos aqui. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos sabedoria, dirige a nossa agenda, o nosso relógio, o nosso calendário. O Senhor é dono da nossa vida. O Senhor reina, governa a nossa casa, nossos casamentos, nossos filhos. Tem misericórdia, não deixa nossos filhos serem enganados pelos seus próprios corações. Permita que eles vejam com os teus olhos. Abençoa os nossos maridos. Oh Deus, dá a eles sabedoria, direção do Espírito Santo para conduzir o nosso lar. E ajuda-nos a sermos esposas submissas. É tão difícil ser submissa numa sociedade como a nossa. Oh meu Deus, nos ajuda a viver conforme o propósito da Tua palavra. E que o nome do Senhor seja engrandecido e a glória seja sua. Em nome de Jesus. Amém.